Ele viveu na Terra há quase 5.000 anos. Hollywood ressuscitou seu nome e fez dele a estrela de A Múmia. Ele é o morto amaldiçoado com poderes sobrenaturais levantando da tumba violada à procura de seu amor perdido. Mas ele é mais do que a fantasia dos filmes. Ele é real. E seu nome é Imhotep. Acredita-se que a múmia escondida de Imhotep esteja enterrada em algum lugar debaixo das areias de Saqqara, a famosa cidade dos mortos do Egito. Descansando em sua tumba esquecida estão os segredos de 5.000 anos de como as pirâmides eram construídas, o nascimento da medicina e a origem das múmias. Imhotep, a múmia perdida de Imhotep. O homem que é a múmia está para ser descoberto. Imhotep foi reverenciado por todo o mundo antigo. Suas realizações iam da arte à ciência, da política à religião. Ele construiu a primeira pirâmide. Foi o primeiro arquiteto do mundo. Pai da medicina. Sumo sacerdote e primeiro-ministro do estado mais poderoso da Terra no início da civilização. Por tudo isso, os historiadores chamam Imhotep de o primeiro gênio do mundo. 2.000 anos depois de sua morte, Imhotep foi reconhecido por suas realizações terrestres e elevado a um status de Deus. Em todo o Egito Antigo, era uma honra rara a ser dada a um homem comum. Como Jesus na tradição cristã, Imhotep era visto como um homem mortal e filho do Deus Criador. Foram construídos altares para honrá-lo nos templos mais sagrados do Egito, em Philae, Karnak, Tebas e Luxor. Peregrinos vinham aos milhares da Grécia, Roma e de todo o mundo antigo, aglomerando-se em seus altares, trazendo estátuas religiosas dele. A tumba de Imhotep e seus templos tornaram-se o equivalente a Lourdes no mundo antigo, lugares de devoção e cura. Como esse homem de origens terrenas chegou ao status de um deus? Quais são os segredos de poder eterno da medicina e magia de Imhotep? Como Imhotep sonhou e construiu a primeira pirâmide, a estrutura que iria simbolizar para sempre o Egito? Os cientistas acham que as respostas para esses mistérios de 5.000 anos estão enterradas com a múmia de Imhotep e eles estão procurando esta tumba. Hoje no Egito, 25 quilômetros ao sul do Cairo, não muito longe das pirâmides de Gizé, os arqueólogos estão escavando as areias de Saqqara. Como diretor-geral das pirâmides de Gizé e Saqqara, o Dr. Zahi Hawass é o protetor dos monumentos egípcios. Eu sempre digo que nunca se sabe que segredos as areias do Egito podem esconder. E os segredos das areias de Saqqara se revelarem, a tumba de Imhotep vai ser a maior descoberta do século. E todos vão falar dela em toda parte.
Saqqara, na margem oeste do Nilo, é a cidade sagrada dos mortos há muito tempo. Um enorme cemitério numa cultura que fazia da preparação para a morte o maior foco da vida. Nos últimos 200 anos, os arqueólogos têm escavado esta área procurando a tumba de Imhotep. Foi aqui que Imhotep construiu a pirâmide em degraus como tumba do faraó Zoser. Os egiptólogos consideram que Imhotep deve estar enterrado perto da pirâmide em degraus, perto do faraó a quem ele serviu e da obra-prima que ele criou. Hoje, o arqueólogo Karol Myslewiec é o mais recente de uma longa fila de cientistas procurando a tumba perdida de Imhotep. Sua missão arqueológica egípcio-polonesa está escavando uma área anteriormente desprezada. Agora, depois de 12 anos de escavação, Myslewiec está a ponto de fazer uma grande descoberta. Estamos no lado oeste da pirâmide de Zoser, a mais antiga pirâmide do mundo. A área foi esquecida e negligenciada pelos arqueólogos por muitos anos, por mais de um século. Porque todos acreditam ser um lugar de pedreira e de ruínas. Eles estão errados. Nossas escavações mostraram que existem muitas coisas interessantes do ponto de vista arqueológico na área. Myslewiec e seu grupo fizeram uma série de descobertas importantes. Uma série de pistas que parecem estar levando à tumba de uma pessoa altamente reverenciada nos tempos antigos, talvez ao próprio Imhotep. Recentemente, eles descobriram um pátio e evidências que provam que essa área previamente inexplorada foi certa vez um destino importante e popular para os peregrinos. Aqui, na superfície da pedra nivelada, encontramos muitas manchas vermelhas e negras que são os restos de fogueiras, de rituais deixados pelas pessoas que vieram aqui venerar seus mortos. Enquanto o grupo continuava a cavar, eles desenterraram mais do que apenas restos das fogueiras dos peregrinos. Para a surpresa deles, desenterraram os restos dos próprios peregrinos. Aqui, ao lado da pirâmide em degraus, num lugar considerado arqueologicamente insignificante, Myslewiec descobriu um campo escondido de múmias. ريس فينك حاجة كويسة يا مامي؟ تعال مدير شوف في حاجة هنا تحت في البيت ماشي كويسة. As múmias datam do período greco-romano ou ptolemaico no Egito, de 300 anos antes de Cristo até o nascimento de Jesus e o começo da era cristã, uma era mais de 2000 anos depois da morte de Imhotep. ودي كمان في دي رجله. جميلة بس جدا. دي جميل خالص. دي يمكن بتاع مدام ولا بتاع واحد بيبي؟ مدام. دي يمكن مدام عشان هو دي حاجة. Este lugar deve ter sido considerado muito importante naquela época, porque existe uma acumulação de múmias do período ptolomaico e romano em torno dessa cova do Velho Reino. Isso significa que as pessoas da época, mesmo depois de 2000 anos, sabiam que alguém muito importante fora enterrado aqui. Poderia ser Imhotep. 2000 anos depois de sua morte, fontes greco-romanas relatam que peregrinos aflitos com doenças e deficiências viajavam até a tumba de Imhotep para serem curados. Mais de 400 estátuas de Imhotep em forma de santo foram desenterradas no Egito. Deixadas como oferendas em templos e altares, os peregrinos acreditavam que as estátuas invocariam Imhotep, o deus da medicina, para intervir e curar os sofrimentos deles. Muitas das múmias que Myslewiec desenterrou mostram sinais de doença e ferimentos.
Se esses eram os restos dos peregrinos que estavam procurando os poderes curativos de Imhotep, talvez Msliviek esteja próximo de encontrar sua tumba muito perdida. As lendas de Imhotep foram praticamente esquecidas por 1500 anos, até que uma descoberta surpreendente o ressuscitou da cova do anonimato. Em 1799, enquanto as tropas de Napoleão saqueavam os tesouros do Egito, seus soldados franceses descobriram uma grande placa de pedra escrita em grego, demótico e nos esquecidos hieróglifos do Antigo Egito. Era a Pedra de Roseta. E como os estudiosos sabiam ler grego e demótico, a Pedra de Roseta acabou sendo a chave para se decifrar os hieróglifos egípcios. Pela primeira vez em quase 1500 anos, os estudiosos poderiam ler os escritos do Egito Antigo. Em milhares de inscrições e papiros, um nome sempre aparecia em histórias miraculosas e lendas: Imhotep. Ele transforma campos devolutos em colheitas abundantes. Ele torna mulheres estéreis em fecundas. Ele transforma leitos secos de rios em águas portadoras da vida. As histórias sobre ele são tão fantásticas e escritas tantos séculos depois de sua morte que os estudiosos declararam que o grande sábio foi uma invenção de tempos futuros. Eles reputavam Imhotep como nada além de um mito. Isso tudo mudou em 2 de janeiro de 1926. Numa escavação arqueológica perto da pirâmide em degraus, o capataz da escavação encontrou a base de uma grande estátua de pedra. Ele chamou o inspetor de antiguidades, Cecil Firth. Firth leu os hieróglifos, uma lista de títulos incrível. Chanceler do rei do Baixo Egito, o primeiro abaixo do rei do Alto Egito, arquiteto da grande mansão, sumo sacerdote de Heliópolis, e então o nome do homem que tinha todos esses títulos: Imhotep. Essa descoberta tirou Imhotep do mito para uma realidade histórica. Era a primeira peça de evidência arqueológica de sua própria época contendo o nome de Imhotep. O bloco de granito, agora em exposição no Museu do Cairo, provou ser a base de uma estátua do faraó Zoser. É um pedaço de uma das primeiras estátuas de tamanho natural já feitas. Quando o faraó Zoser colocou o nome de Imhotep em sua estátua, foi a primeira vez em 3.000 anos de história egípcia que o nome de um mortal apareceu numa estátua de um rei. O rei o amava, e o rei colocou o nome dele e escreveu o nome dele e os títulos pela primeira vez na base de sua estátua. E isso é especial, mostra a posição deste homem, mostra como ele era respeitado, não só pelo rei, mas por 1 milhão de egípcios que viviam naquela época. Depois da morte de Firth, em 1931, outros arqueólogos retomaram a procura da tumba de Imhotep. Eles achavam que a múmia de Imhotep devia estar enterrada na sombra de sua única realização terrena que restava, a pirâmide em degraus de Saqqara. A pirâmide em degraus é revolucionária no tamanho, forma e materiais. Foi a primeira pirâmide construída no mundo.
É o primeiro prédio monumental de pedra da história. E numa altura de 62 metros do chão do deserto, era maior do que qualquer coisa já construída até então. Em torno da pirâmide, acima do solo, estão 15 hectares de santuários, despensas, altares, pátios, passagens e tumbas secundárias, cobrindo uma área do tamanho de mais de 6 quarteirões da cidade de Nova York. Construída para o faraó Djoser, a pirâmide em degraus seria a tumba de Djoser com sua morte. Mas em vida, a pirâmide em degraus era um potente símbolo do poder terreno do faraó. Construir a primeira pirâmide foi também um instrumento de unificação do Egito na primeira nação-estado da história. A pirâmide era um projeto de toda a nação. E por isso, todo o povo teve que se unir. Construir a pirâmide, na minha opinião, uniu o Egito. Fez com que todos trabalhassem para o rei. Antes da pirâmide em degraus, uma tumba de faraó era uma estrutura longa, baixa e retangular de tijolos de barro chamado de mastaba, a palavra árabe que significa banco. Essa reconstrução em computador de uma mastaba da primeira dinastia foi originalmente construída 100 anos antes do tempo de Imhotep. O sítio está sendo escavado em Saqqara, apenas 800 metros da pirâmide em degraus. Por mais de 500 anos, os reis do Egito eram enterrados debaixo de mastabas de tijolos de barro, e então veio o faraó Djoser e seu arquiteto Imhotep e mudaram a face do Egito para sempre. Como e por que eles fizeram isso? Ajudados por 5.000 anos de erosão pela areia e o vento, os arqueólogos descobriram que no coração da pirâmide em degraus há uma série de mastabas de pedra terminadas. Os cientistas podem acompanhar os estágios de construção, porque depois de cada estágio, os trabalhadores revestiam o que eles achavam ser o prédio completo com calcário branco. A investigação dessas camadas terminadas levou os cientistas a concluir que a pirâmide em degraus evoluiu com uma série de adaptações inspiradas. Depois de cada estágio da construção, Imhotep continuava a empilhar uma mastaba de pedra em cima da outra até que o monumento dominou a paisagem. Era o maior prédio do mundo. Vamos ver como a pirâmide em degraus foi construída por Imhotep. Primeiro, tínhamos uma mastaba. A primeira mastaba construída de calcário. Ele adicionou depois 2 pequenas seções para acomodar mais 3 mastabas. Depois disso, ele fez outra extensão aqui para incluir as outras mastabas. Ele colocou mais 2 no topo e agora podemos ter a pirâmide de degraus completa. A pirâmide de Imhotep iniciou um período de construções de 1000 anos. Um projeto de obras públicas inédito e jamais igualado desde então. A pirâmide em degraus seria a primeira de mais de 100 pirâmides construídas de 2600 a.C. até 1600 a.C., cada uma delas baseada no desenho original de Imhotep. Um século depois da morte de Imhotep, a sua forma de pirâmide em degraus evoluiu para uma pirâmide em degraus mais íngreme, depois uma pirâmide romboidal e, finalmente, para a verdadeira forma de pirâmide.
Nos mesmos 100 anos, as pirâmides cresceram de 60 metros de altura e 120 metros de largura para quase 150 metros de altura e 240 metros de largura. Embora os cientistas tenham desvendado muitos segredos de como as pirâmides foram construídas, uma pergunta permanece sem resposta. Por que Imhotep escolheu o triângulo para representar a vida eterna? A resposta pode estar escondida como uma pista na base da estátua de Djoser. O texto na base revela que um dos títulos de Imhotep era de sumo sacerdote de Heliópolis. Hoje, Heliópolis é um agitado e populoso subúrbio do Cairo. Mas na época de Imhotep, era o lar de um poderoso culto ao sol. O triângulo era um símbolo-chave do culto, porque os raios do sol jorravam dos céus em feixes que formam triângulos. O ponto focal do culto ao sol era a pedra Ben-Ben, a pedra mítica de onde o mundo tinha sido criado e o primeiro Deus apareceu. A pedra verdadeira foi perdida há muito tempo, mas sua forma sobreviveu no hieróglifo de Ben-Ben, que termina numa forma triangular de pirâmide. Para Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis, a forma triangular dos raios de sol e a pedra Ben-Ben, como espelhada na pirâmide em degraus, teriam sido uma ferramenta poderosa para garantir a vida depois da morte. Os egípcios construíram pirâmides com a forma da pedra Ben-Ben para, ao mesmo tempo, estarem conectados com o Deus Sol. Mas a Ben-Ben também pode ser representada como o topo da pirâmide. É o símbolo do Deus Sol, Ra. É o símbolo do término da pirâmide. É o símbolo do rei que vai ser Deus. A apenas algumas centenas de metros da pirâmide em degraus, dentro da câmara funerária do faraó Unis, há mais evidências do que a pirâmide significava para os antigos egípcios. Cobrindo as paredes da tumba estão escritos hieróglifos entalhados chamados Textos das Pirâmides. Esse guia para a vida depois da morte instruiu o rei a subir a escada para os céus. Lá, o rei vai ser levado pelo Deus Sol, Ra, para a vida eterna. Para os antigos egípcios, a pirâmide em degraus era literalmente uma escada para os céus. Mas os planos de Imhotep de ajudar o faraó Djoser a chegar na vida eterna não estavam limitados ao exterior da pirâmide e no complexo do templo acima do solo. Seus planos se estendiam para abaixo das areias. A doutora Salima Ikram, uma grande autoridade em práticas antigas de sepultamento egípcio, vai ao subsolo para desvendar os segredos da múmia de Imhotep. Escondida abaixo das areias do deserto, escavada em rocha sólida, está a mais extensa e complicada rede de covas, túneis, portas falsas, câmaras e galerias que os egípcios já criaram. Cinco 5.000 metros de corredores subterrâneos conectam 400 salas subterrâneas cheias com tudo, de comida até arte, ouro e joias. Imhotep criou um grande labirinto de becos sem saídas e portas falsas para afastar os ladrões de túmulos das grandes riquezas e do objeto que foi a causa da construção de todo o complexo da pirâmide, a câmara funerária do faraó.
Essa é a última morada do faraó Djoser, da terceira dinastia. Ela tem um poço que desce 30 metros, levando uma pequena câmara de granito, que foi fechada com uma tampa de granito de 3,5 toneladas. Dentro da câmara fica o sarcófago, e dentro do sarcófago está um caixão de madeira com a múmia do faraó Djoser. É aqui, no fundo da tumba de Djoser, que o arquiteto Imhotep e o médico Imhotep convergem. Como vizir do rei, Imhotep teria sido o responsável pela construção da câmara funerária e como sumo sacerdote ele teria supervisionado a mumificação de Djoser. É através da perfeição da mumificação que Imhotep teria ganho um extraordinário conhecimento do funcionamento do corpo humano. Mas quando os arqueólogos entraram na tumba de Djoser em 1934, tudo o que eles encontraram do faraó foi o torso, braço direito e pé esquerdo. Se você olhar para a múmia ou os pedaços que foram preservados, dá para ver que o pé foi preservado. Consiste de bandagens de linho que envolviam o pé e foram feitos com detalhes onde se pode ver as unhas do dedo e todos os tendões do pé. Isso é bem típico da mumificação da terceira dinastia. É claro que isso deve ser uma porção do corpo do faraó Djoser. A mumificação teve grande influência nas práticas médicas egípcias. Supervisionando o trabalho do embalsamador, Imhotep teria ganho um grande conhecimento sobre a posição dos órgãos internos e da anatomia humana. Ele pode ter aplicado o que ele aprendeu preservando os mortos para curar os vivos. A alguns quilômetros da pirâmide em degraus, nas pirâmides de Gizé, os cientistas recentemente descobriram evidências arqueológicas de que Imhotep pode ter tido um laboratório vivo perfeito para praticar a medicina. O Dr. Zahi Hawass, um dos mais importantes arqueólogos egípcios, fez uma descoberta espetacular perto da Grande Pirâmide de Gizé em 1990. Hawass desenterrou o complexo onde os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides eram hospedados e enterrados. A escavação da aldeia e do cemitério dos trabalhadores por Hawass está trazendo novas informações sobre como as pirâmides eram construídas e mudando velhas ideias de como os trabalhadores viviam e morriam. De cada esqueleto se tira uma história do passado, uma história dos egípcios que criaram e fizeram essa maravilhosa estrutura. Hawass exumou os cadáveres de 20 trabalhadores e mandou os esqueletos para um laboratório onde os ossos foram examinados e radiografados. Como se podia esperar, as radiografias mostraram que muitos trabalhadores tinham sofrido ferimentos. A grande surpresa é que muitos desses ferimentos foram tratados com procedimentos médicos muito eficazes. Há evidência de que braços quebrados foram curados depois de serem colocados em talas. A ponta desse osso da perna está bem curada, prova de que o trabalhador recebeu um bom cuidado e viveu durante anos depois da amputação cirúrgica da parte inferior da perna. Um conjunto de radiografias e ossos revelam evidências da primeira cirurgia cerebral conhecida da história. Este é o crânio de um homem que sofria de câncer com metástase no osso. Podemos ver essa lesão e existe evidência de que eles podem ter tentado fazer uma operação cirúrgica que aparece nesta marca no lado de fora do osso. Em 2500 a.C., os médicos egípcios cavaram um buraco nesse crânio para aliviar a pressão causada pelo tumor cerebral do paciente. O Dr. Hawass argumenta que isso não é apenas um testemunho das práticas médicas do Antigo Egito, mas pode ser evidência adicional de que as pirâmides não foram construídas por escravos. A
teoria tradicional é de que 100 mil escravos trabalharam por 40 anos para construir cada uma das grandes pirâmides. Mas Hawass encontrou documentos na aldeia dos trabalhadores que provam que os trabalhadores eram pagos. Os documentos e os ossos dos trabalhadores levam Hawass a concluir que cada pirâmide foi construída em mais ou menos 20 anos por 20 mil trabalhadores egípcios. Os trabalhadores eram motivados pelo nacionalismo e tinham o benefício do atendimento médico de emergência. Uma evidência importante de que os trabalhadores não eram escravos é a análise dos ossos. Se fossem, nunca fariam uma cirurgia cerebral. Como construtor da primeira pirâmide, Imhotep pode ter tratado dos ferimentos dos trabalhadores e comandado o primeiro centro médico do mundo. Hipócrates, o grego que foi reconhecido como o pai da medicina moderna, viveu no século IV a.C., mas há evidências de que Imhotep, 2000 anos antes de Hipócrates, estava praticando técnicas de medicina moderna. O Dr. Hamdi El-Hafey, um médico e professor de medicina egípcia antiga da Universidade Americana no Cairo, acredita que Imhotep pode ter sido o autor do primeiro tratado médico. Aqui, numa praça do mercado do Cairo, o Dr. Hamdi está usando um antigo manuscrito egípcio para procurar os ingredientes que Imhotep pode ter receitado. A medicina egípcia antiga continha grandes doses de magia, mas muitos tratamentos eram cientificamente válidos e eficazes. O carro-chefe deles era o uso frequente de mel como ingrediente para os ungüentos usados para tratar feridas. Mel é um ingrediente absolutamente maravilhoso porque é bactericida e bacteriostático. Quer dizer que as bactérias não podem se desenvolver e são mortas pelo mel. Aí você pode imaginar o efeito delas nas feridas. Coloque mel em qualquer ferida e eu garanto que ela não vai infeccionar. Mel mata as bactérias. O Dr. Hamdi descobriu o poder curativo do mel num tratado médico egípcio antigo que pode ter sido baseado nos escritos de Imhotep. O papiro Edmund Smith, batizado com o nome do primeiro dono, é o mais antigo e mais importante papiro médico já encontrado. Datando de 1550 a.C., o documento lista 48 casos de ferimentos traumáticos e seus tratamentos. O primeiro uso conhecido no mundo de suturas para fechar feridas, pão mofado para curar infecção e carne crua para deter hemorragia. O papiro começa com ferimentos na cabeça e vai descendo o corpo, a mesma estrutura organizacional usada pela anatomia de Gray, hoje em dia. O papiro Edmund Smith é um papiro muito científico no sentido de que apresenta um caso como apresentaríamos hoje para nossos alunos. Tem um título, o que fazer sobre ele, como diagnosticar, tratar e fazer acompanhamento. O papiro Edmund Smith antecede Hipócrates em mais de 1000 anos. E baseado na língua arcaica dos papiros, o Dr. Hamdi suspeita que os tratamentos médicos foram tirados de documentos ainda mais antigos, documentos que podem estar enterrados com Imhotep. Alguns estudiosos especulam que se a tumba de Imhotep e a habilidade de ler hieróglifos não tivessem sido perdidas, os médicos de hoje fariam o juramento de Imhotep e não o de Hipócrates. Encontrar a tumba de Imhotep o levaria ao seu lugar de direito da história como o pai da moderna medicina. A procura por sua tumba irrompeu em 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou outra tumba, a de um faraó do novo reino pouco conhecido, um menino rei chamado Tutankhamon.
repleta com uma quantidade impressionante de ouro e joias, a tumba do rei Tut, a única tumba de Faraó encontrada intacta, renovou as esperanças de que a tumba de Imhotep também estivesse imaculada, cheia de tesouros e pistas valiosas sobre o início da civilização egípcia. Em 1931, logo depois que Cecil Firth encontrou a base da estátua contendo o nome de Imhotep, ele morreu. A busca da tumba de Imhotep passou para o arqueólogo britânico Walter Emery. Em 1964, Emery começou a procurar na área a norte da pirâmide em degraus, perto do antigo sítio de escavação de Cecil Firth. 400 trabalhadores foram recrutados. Pela primeira vez foi usado um trator. A expedição de Emery logo se deparou com uma descoberta estranha. Uma vasta rede de catacumbas contendo milhares de jarros cuidadosamente empilhados. Dentro de cada jarro, Emery encontrou uma ibis mumificada, um pássaro sagrado para os egípcios e deixado para Imhotep como oferenda. Emery e seus homens acharam que estavam chegando perto da tumba de Imhotep. Os trabalhadores acabaram desenterrando 1,5 milhão de ibis mumificadas. Eles acabaram encontrando uma galeria cheia de babuínos mumificados, outro animal identificado com Imhotep. Então, eles passaram pela galeria dos babuínos e descobriram uma cova sepulcral profunda do Velho Reino, uma câmara datada da época de Imhotep. Quando eles chegaram ao fundo da cova, eles encontraram um vaso de argila contendo o selo do rei Zoser, mas foi só isso. A procura de Walter Emery pela tumba de Imhotep durou 7 anos e acabou quando ele morreu em 1971. Mas a procura de Kafti Sahad por Imhotep continua. Sahad trabalha agora com o arqueólogo polonês Karol Myśliwiak nessa escavação no lado oeste da pirâmide em degraus. Myśliwiak já desenterrou múmias que confirmam que o sítio era um local de sepultamento e de peregrinação sagrada por 2000 anos depois da morte de Imhotep. Mas, entre as múmias greco-romanas, Myśliwiak descobriu evidência do Velho Reino, uma parede simples, feita de pedra, tijolos de barro e argamassa. Essa técnica de construção data o sítio na 3ª dinastia, a época em que Imhotep viveu e morreu. Então, quando os trabalhadores escavando próximo à parede descobriram pedaços brilhantes de ladrilho azul, Myśliwiak sabia que ele tinha uma pista rara e interessante na procura por Imhotep. Porque esses ladrilhos azuis de cerâmica só tinham sido encontrados em um lugar, no complexo funerário do faraó Zoser. Então é provável que encontremos aqui a tumba de alguém, um oficial que era quase tão importante quanto o próprio faraó. Essa pessoa poderia ser Imhotep? O grupo de Myśliwiak estava animado, convencidos de que teriam sucesso onde outros falharam. Os trabalhadores continuaram a cavar para leste em direção da pirâmide em degraus, procurando a entrada para as partes subterrâneas da tumba. Durante meses, uma após a outra, as covas sepulcrais foram escavadas e exploradas. Então, no fundo de um dos poços, eles descobriram mais uma parede da 3ª dinastia. Quando eles entraram, eles descobriram a fachada de uma tumba.
Quando removemos a pilha de pedras e tijolos acumulados na frente da fachada da tumba, nós vimos o primeiro pedaço de um relevo e lá estava o sinal hieróglifo P, que também ocorre no nome de Imhotep. Mysliwiec, como Pfaff e Emery antes dele, estava a ponto de fazer uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo. Depois de meses de limpeza de entulho e conservação cuidadosa, Mysliwiec e seu grupo fizeram uma incrível descoberta. A estrutura não é uma tumba, porque não contém um sarcófago, mas é uma rara capela funerária. Os hieróglifos revelam que o dono é um poderoso primeiro-ministro ou vizir, uma pessoa previamente não conhecida na história, com o nome formal de Mereth-neb-eth e com o apelido de Pfaff. O hieróglifo que encantou Mysliwiec não tinha o nome Imhotep. Se ele estava desapontado, o sentimento desapareceu quando ele entrou na capela funerária. A capela é uma das mais preservadas já encontradas. Ela é datada no fim da Quinta Dinastia, mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo, o que significa que Pfaff viveu 400 anos depois de Imhotep. Como a maioria dos murais funerários, os relevos representam cenas idealizadas dos dias que viriam para Pfaff depois da morte. Dias de caça, pesca ou aproveitando a companhia das 4 esposas e da namorada. Mas esses dias perfeitos depois da morte só seriam vividos se os parentes do vizir trouxessem as oferendas corretas para as 2 portas falsas da capela. Esse era o lugar onde os vivos contatavam os mortos, porque os sacerdotes do culto funerário e os membros da família traziam as oferendas aqui para depositá-las na frente da porta falsa, onde a alma do morto deveria sair para vir recolhê-las. A capela funerária de Pfaff é uma descoberta espetacular, a maior realização desta temporada de escavação. Mas quando Mysliwiec e seu grupo estavam fechando o sítio, ele se deparou com mais uma descoberta. Quando estava trancando uma cova sepulcral previamente explorada, um dos trabalhadores de Mysliwiec descobriu um corredor secreto. Um mecanismo de medição digital por radar foi trazido para descobrir para onde o corredor ia e qual o seu tamanho. Com cuidado para não cair no poço de 18 metros, o colega de Mysliwiec entra no buraco. O mecanismo de medição digital age como um radar, mandando ondas que refletem superfícies e retornam ao transmissor. No, 80 metrów. Coś fantastycznego. To się zupełnie wierzyć nie chce. Panie Krzysztofie, to musi być grup kogoś strasznie ważnego. O instrumento mede uma distância de 80 metros. Esses 80 metros significam que o corredor leva direto para o coração da pirâmide de degraus. Essa cova acabou sendo a maior sensação da temporada de escavação atual, não por causa da cova em si, mas por causa de um buraco que existe na parede norte dela. Esse buraco leva a uma galeria subterrânea que tem pelo menos 80 metros de comprimento e se estende diretamente em direção da pirâmide de Zoser. Se a entrada para essa grande tumba existe do lado leste,
deveria estar bem ao lado da pirâmide de Zoser. E a pessoa que foi enterrada aqui foi alguém da maior importância na sociedade egípcia. Quem sabe, o próprio Imhotep. Miss Livek vai ter que esperar até a próxima temporada de escavação para descobrir. Por enquanto, quase 5.000 anos depois de sua morte, Imhotep continua esquivo. Uma pergunta assombra seus perseguidores. Será que a tumba de Imhotep vai ser encontrada intacta? Eu realmente acredito que a tumba de Imhotep deve estar intacta. Se essa tumba for encontrada, e será, algum dia, quem sabe vai ser por pessoas que não estão procurando por ela, que estão procurando descobrir uma tumba ou então um templo, e vão dar de cara com o nome Imhotep escrito em hieróglifo. Se um arqueólogo vir esse nome na rocha, será o homem mais sortudo da Terra. A procura por Imhotep vai continuar. Os arqueólogos continuam buscando sua múmia. E Hollywood continua a evocar o seu nome. Imhotep, o homem, com sua genialidade e realizações, conseguiu o maior objetivo de todos os tempos. Ele é imortal.